o tema de hoje, né? O Papo de Terça 78. Eu vou falar sobre os diferenciais que a arte oferece no processo terapêutico, mas voltado para essa questão da prática. Como é que na prática ter esse conhecimento e ter essa intimidade com a arte ajuda, né? Então eu vou falar como ela me ajuda, né? Como ela me ajudou o tempo todo, né? E como eu tenho, né, falado bastante disso e como ela pode ajudar, né, todos nós. E como ela muda também o nosso olhar para o processo terapêutico, para as imagens, né? Porque a gente trabalha a terapia, né, com essa prática, né? É uma terapia de ação, de criar coisas, de fazer coisas. Então, temos imagens, né? A gente tem no resultado aí da nossa sessão, temos imagens que foram feitas, temos um processo artístico acontecendo ali, né? Então, a gente tem que estar olhando um pouco com esse olhar do artista, porque estamos mexendo com os seus meios, estamos usando, né, os seus meios para a expressão, e lidar com isso traz questões que são muito próprias da arte, né? Então, muitas questões e situações que o artista, né, esse artista famoso, consagrado, ele passa, muitas vezes a gente vê isso também acontecendo, né, com o nosso cliente, que afinal de contas foi convidado, né, a fazer arte. Então, ele muitas vezes vai passar por situações e sentimentos que os artistas passam, bloqueios, frustração, períodos em que não consegue fazer nada, né? Uma imersão muito grande em um determinado período, né? Numa pesquisa, num tema, numa obra, naquela construção, e depois que aquilo se fecha e se conclui aquele ciclo, esse esvaziamento, esse vazio, né? Essa necessidade de pausa, de calar, ficar um tempo sem fazer, né, produções na terapia, né, precisa de um outro movimento, né, até despertar para uma outra questão. Então, várias coisas que são próprias, né, da prática artística, a gente vê, né, acontecendo ali. Então, essa experiência, a gente ter essa experiência, né, a gente se colocar também em movimento nessa questão do nosso lado artístico, né? A gente também se trabalhar, se colocar, se arriscar, né? Nessa expressão, nessa exploração, né? Dos materiais e desses meios expressivos, a gente também vai viver, né? Determinadas situações críticas. Então, vou começar falando dos atendimentos individuais. Então, algumas questões, né, que aparecem, né, já apareceram comigo e aparecem às vezes com colegas, né, porque eu troco muito, né, com colegas de profissão, estou sempre tentando estar em contato, sabendo como é que está sendo o trabalho deles, né. Então, como é que né, quando o cliente traz um artista, né, que o terapeuta não conhece, né, ele de repente foi numa exposição, ficou muito mobilizado por uma obra, ouviu no Instagram, na internet, mergulhou naquilo, achou aquilo fantástico e tal, se mobilizou muito com o processo daquele artista, com aquela obra, e o terapeuta não conhece, né? Então, muitas vezes vem essa ideia, né, essa fantasia de achar que por ser arte terapeuta, você também vai conhecer todos os artistas, que coisa horrível, meu cliente trouxe, eu não sabia quem era, né? Então é muito tranquilo, né? Quando a gente se sente mais à vontade, né, com a arte, eu acho que é isso que esse conhecimento e o estudo traz, é um estar à vontade nesse lugar, isso não é um problema, né? Então, então, deixa eu ver, não conheço, mostra aí, e aí ficar explorando por que aquilo mobilizou tanto a pessoa a ponto de levar para a terapia. E a mesma coisa com uma técnica, né? Então, o cliente, de repente, quer abordar, né? Quero bordar e o terapeuta não sabe bordar. Eu não sei bordar, né? Tem um monte de tutoriais aí, né? Na rede, no YouTube, ensinando a bordar. Então é interessante até que o terapeuta vá lá e dê uma olhada, né? Assim, até para ver que material, né? Ele vai ter que, de repente, se for presencial, que ele vai adquirir, mas também o cliente pode comprar o material e levar. Essa pesquisa do bordado não é do terapeuta, é do cliente. Então é ele que vai correr atrás de aprender, é ele que vai mergulhar naquele processo. O terapeuta não tem que saber bordar,
para que o cliente borde, né? Mas ele tem que acolher e estimular e incentivar, né, que ele vá descobrindo aí esse caminho do bordado. E pode ser um bordado, o desejo desse bordado pode ser um bordado livre, no sentido assim de trabalhar só com as linhas, né, dando nós, não necessariamente um bordado, né, com pontos aprendidos, mas também pode ser, né, esse bordado que exige, né, um aprendizado, uma concentração, e como às vezes saudável, tá dedicado a um trabalho que tem essa repetição, faz a mesma coisa várias vezes, né? Isso vira quase que uma meditação, fazer aquilo. Então, se esse for um movimento e o caminho do seu cliente, o terapeuta tem que simplesmente acolher e acompanhar, né? Então, ele não é um professor de bordado, então não tem que ensinar o cliente a bordar, né? Então, esse impulso para o bordado, por exemplo, é do cliente. Então, o terapeuta vai acompanhar e não tentar ir para um outro caminho e um outro lugar, porque não sabe bordar, né? Então, essa é uma situação também que a gente precisa se sentir muito tranquilo, né? Muito bem com relação a isso, né? Então, ontem, por exemplo, eu, na minha aula, né, estava dando uma aula sobre colagem, né, e uma pessoa trouxe uma questão da colagem digital, né? Então, eu não conheço os aplicativos, né? Não vou saber fazer, vou ter que saber pesquisar qual aplicativo que baixa para o meu cliente fazer a colagem digital. Então, assim, essa pesquisa é do artista, né? E o artista é o seu cliente. Então, por que o seu cliente vai fazer uma colagem digital? Porque aquela é a linguagem que ele quer trabalhar. Então, muito provavelmente, aquela pessoa já tem toda uma afinidade com o digital, do celular, já conhece os aplicativos e vai simplesmente na terapia estar construindo as suas imagens nesse ambiente que ele conhece e que se desenvolve bem, né? Então, não é o terapeuta que tem que fazer isso. Eu não vou sair correndo atrás de aprender aplicativos, embora eu saiba usar muitas coisas, né? Mas isso, e outra coisa também, seria muito provavelmente o único motivo de eu estar fazendo dentro da sessão um trabalho digital, o meu cliente estar nesse universo e vai seguir com a técnica, com o aplicativo dele, né? Porque, fora isso, a arte-terapia é um lugar que tem esse privilégio de estar trabalhando o analógico, mesmo num atendimento online, né? O seu cliente estar ali do outro lado do vídeo com papel, tinta, caneta, tela, massinha de modelar e está trabalhando as mãos e está trabalhando essa coisa analógica, né? Estamos muito tempo no celular, muito tempo da frente da nossa tela do computador trabalhando. A arte-terapia é uma oportunidade de sair desse lugar, né? Então, eu acho que a gente estaria destruindo essa oportunidade, que é uma coisa que eu considero um diferencial também, né? Na arte-terapia você estar realmente fazendo coisas, né? Sair um pouco das ideias da cabeça e tal, e trazer um pouco a energia para as mãos, para essa construção e para uma inteligência que está fazendo coisas, né? Então, o digital, até se o meu cliente for tão mergulhado nesse mundo digital, quiser fazer as imagens digitais, e ele pode fazer, com certeza, mas quem sabe também pode ser o caso de alguma situação se trazer essa pessoa também para o analógico, né? Para uma experiência, né, revolucionária, que é sair do celular e tentar recortar com a tesoura, usar cola, por exemplo, para fazer a sua colagem, né? Então, essa é uma questão. E eu acho que ter esse conhecimento da arte, se sentir à vontade, quando eu falo conhecimento de arte, se sentir, um conhecimento em que você passa por as experiências, né, da arte e se sente confortável, né? É até esse ponto de você se sentir confortável nesse ambiente, né? Diante dos materiais, se sentir livre, né, para experimentar, viver todas as
frustrações, né, que aquilo ali também traz, estar envolvido, né, com as imagens, isso ser uma coisa muito familiar, estar muito presente na rotina, né, então isso vai facilitar, né, quando a gente for atender, o nosso modo de receber as imagens, né, que o cliente produz, a gente entender melhor o processo criativo e respeitar o processo e o tempo, né, porque também tem essa questão do tempo, né, uma sessão de 1 hora e 15, 1 hora e meia, né, tem também uma conversa na sessão, então assim, a gente não pode achar que a obra precisa ser realizada num tempo recorde, né? Então, algumas pessoas vão trabalhar rápido, outras pessoas vão precisar fazer aquele mesmo trabalho em várias sessões, isso vai se estender. Às vezes a pessoa segue trabalhando fora da sessão, né? Em contato com as suas imagens. Então, entender como é que isso funciona, né? E eu acho que quando a gente tem a experiência artística, a gente entende melhor esse tempo, né? E sai um pouco desse lugar de uma ansiedade, achando que aquilo tem que caber, né, em 30 minutos, em 40 minutos, e às vezes não cabe, né? Então, sai um pouco também dessa ansiedade, né? E entender que as coisas têm um tempo para serem executadas. E um trabalho artístico na terapia pode ser longo, né? Pode ser estendido. Ele pode estar acontecendo durante meses, inclusive. Uma coisa também que entender melhor a arte vai ajudar por exemplo, essa ideia de que a cada sessão, né, a cada atendimento de arte-terapia, o terapeuta tem que criar uma vivência, propor uma coisa diferente, um material novo. Será que precisa? Né? Será que esse é o caminho? Então a gente começa a entender algumas coisas, como por exemplo, às vezes a necessidade do cliente ficar na mesma técnica, né? Ficar na aquarela, ficar na colagem, ficar em construções com sucata, ficar na escrita criativa. Então, muitas vezes se a gente ficar no lugar do terapeuta, né, só, a gente às vezes pode entender isso como uma resistência, como um bloqueio, né? A pessoa não está, o processo está parado porque ela sempre faz o mesmo material. Eu acho que ela gosta muito da colagem. Eu acho que eu tenho que dizer para ela fazer pintura, porque, né, é como se a coisa estivesse estagnada. Então, será, né? Será que essa coisa também essa ideia de tirar a pessoa da zona de conforto, colocar ela para trabalhar com material, uma linguagem que não gosta, né? Como se assim a questão dela fosse surgir, né? Como se assim ela fosse estar, o processo terapêutico fosse estar andando, né, melhor. Então tem coisas assim que a gente tem que rever, repensar, né? Porque pode ser que a pessoa esteja usando aquela técnica e aquele material que conhece, que sabe usar, né? Porque não quer se arriscar em outra coisa, né? Então fica protegida ali. Isso pode ser uma resistência? Pode ser uma resistência. Ela pode estar bloqueada porque ela está precisando experimentar coisas novas e não consegue, né? Então ali na arte-terapia, né, o terapeuta teria que estar oferecendo, tentando levar a pessoa a experimentar coisas que ela não conhece e não controla, né? Isso pode ser? Pode ser. Mas também pode ser que a pessoa tenha encontrado a sua linguagem artística e ela precisa e ela quer mergulhar naquilo e ficar naquilo, né? E tudo o que ela precisa dizer, e tudo o que ela precisa elaborar, ela vai fazer isso com aquela técnica que ela escolheu, né? Aquarela, colagem, a construção, o que for. Então, a gente só vai entender isso e perceber isso quando a gente se aproxima
da arte e dos processos da arte, né? Então, é sempre essa questão da observação, né, apurada, né? Então, estar olhando, né, para o processo daquele trabalho, para o processo terapêutico daquela pessoa, também trazendo esse olhar, né, do artista, né? E o artista vê as coisas de um jeito diferente. Então, é uma coisa que a gente vai integrar na nossa prática, né, com esse estudo e essa vivência artística, a gente vai estar integrando, né, esse modo, esse outro olho também. É como se tivesse um outro olho para olhar o processo e as imagens e o resultado, né, desse fazer. Outra coisa também é esse repertório, né, de imagens, a gente estudando arte, a gente se aproximando da arte, a gente também vai abrindo um leque, né, de repertórios de imagens e de processos artísticos, e isso também pode estar, por exemplo, entrando, né, na sessão, entrando no processo terapêutico daquela pessoa e mobilizando, né, coisas importantes para aquele momento. Então, uma obra, né, a pessoa entrar em contato com determinadas obras, com determinados períodos da arte, porque aquilo vai estar conversando com questões que ela está trazendo. Então, esse impacto da imagem, né, da arte, né, de outra pessoa, de um artista, uma obra famosa, por exemplo, pode estar ali mostrando para ela coisas dela, né? E aí, a partir daquele contato com aquela imagem, com aquela obra, e às vezes até com uma fala, um texto sobre aquela obra ou artista, pode estar facilitando, né, que ela entre em contato com as questões pessoais dela, né? E pode ser o início, né, para um desdobramento, né, nas imagens e na escrita criativa do cliente. Então, também entrar mesmo com a arte como um estímulo, né, com as obras de arte, com os processos criativos dos artistas, tudo isso pode ser extremamente mobilizador, né, no processo, né, das terapias que usam os meios da arte. Então, assim, nos atendimentos individuais, o que eu acho bastante importante é o nosso olhar, né, para o processo artístico que está se dando ali, porque esse processo artístico ele vai estar acontecendo junto com o processo terapêutico. Eu me lembro de uma coisa que a minha supervisora na época falou, que eu tinha uma cliente que estava fazendo um trabalho muito demorado, né? Ela ficou muito tempo em um trabalho, né? E a minha supervisora falou assim, mas o tempo que ela demora nessa feitura da obra é o tempo que ela precisa para elaborar e para processar as questões que ela está entrando em contato. Eu nunca me esqueci disso, né? A minha supervisora era a psicóloga e arteterapeuta Tânia Neto, nessa época, né? Então, isso foi uma coisa muito marcante, né? Então, respeitar. E depois eu também fui lembrar que eu, como cliente, né, de arteterapia, eu fiquei muito tempo fazendo uma boneca, eu fiquei muito tempo fazendo um trabalho com linhas, né, do peixe luminoso, né? Eu tenho ele até hoje, esse trabalho, até os dois trabalhos, a boneca e essa coisa que eu fiz com linhas, né? Porque nem dá para dizer que aquilo é um bordado ou uma tecelagem, porque eu fiz uma coisa assim meio... Até tinha aquela madeirinha, né, para fazer, mas as coisas ficaram meio destrambelhadas, mas eu fiquei muito tempo. Por que eu fiquei muito tempo nesses dois trabalhos? Porque eu precisava daquele tempo para fazer aquilo que eu queria, mas muito mais, né, para eu ficar em contato com aquilo. Porque essa coisa assim, eu vou naquela sessão, faço aquele trabalho, sabe, não resolvi nada, não entrei em contato com aquilo o suficiente. Então, eu vou ficar fazendo o mesmo trabalho durante um tempo. E eu acho muito importante e muito válido, né? E pode ser uma solução até para o seu atendimento com determinados clientes, do trabalho de explorar muito essa coisa processual, que a gente tem muito na arte, né? Os artistas fazem isso,
e a gente levar isso para os atendimentos, um trabalho que seja mesmo um projeto demorado, e que aquilo dure muitas sessões, obrigatoriamente. Tem que se fazer, retomar, refazer, transformar, fazer de novo, né? Então, essas coisas longas, né, são muito legais, né? Assim, e dão assim um resultado, né? Porque a coisa vai sendo processada, né? E a pessoa vai trabalhando e elaborando aqueles conteúdos, porque ela vai tendo tempo também para fazer isso, né? E ela vai fazer isso, às vezes, fazendo uma única obra, mas é uma obra longa, uma obra grande, né? Então, e uma outra coisa também às vezes, com determinados clientes, também é muito importante você ter um trabalho, uma proposta de trabalho na arte-terapia que seja um projeto, né? Isso eu aprendi com uma colega, né, de profissão, arte-terapeuta também, minha parceira em projetos, que é a Maria Tereza Rocha, né? Ela sempre falou muito disso. Ela trabalha muito com idosos e ela fala muito da importância de ter um projeto. Então, ela trabalha nos atendimentos individuais, projetos, né? Então, tem um projeto e aquilo vai mobilizando e trazendo aquela pessoa, né, para se conectar com a vida, com tarefas, com compromissos e com uma coisa que vai ter um resultado, né? Então, isso é muito mobilizador, né? E é muito importante nos atendimentos. E aí, falando de tempo, né, de um trabalho longo que demore muito tempo, eu tive uma experiência muito interessante, muito marcante para mim, que foi no período que eu fui colaboradora na Casa das Palmeiras, né? Meu marido também era colaborador lá, o Fernando Argrives, e ele propôs um trabalho de fazer era pintura a metro. Então, foi um trabalho que ele tinha, ficava no ateliê com um papel de rolo, né? Aquele papel de forrar a maca, né? Um papel bem vagabundo, uma tinta guache também bem vagabunda. E ele fez um trabalho que durou meses, né? Então, a cada semana era pintado assim 2 metros, né? 3 metros talvez daquele rolo, né? Todo mundo, é um trabalho coletivo, né? Todo mundo participava da pintura. Então, se fazia aquela semana, enrolava, abria outro e no final tiveram não sei quantos metros, né? Mas foi todo o rolo, né? Foi pintado, né? Então ficou um trabalho enorme, demorou bastante tempo e foi muito mobilizador na instituição, né? Tanto que até hoje se fala, né, desse projeto, virou um projeto, né? O trabalho Pintura a Metro, né? Então isso foi muito bacana. Então esse é um exemplo também de um trabalho que vira um projeto em uma instituição que usa os meios da arte, né, de um modo terapêutico, né? Eles não usam o termo arte-terapia, né, não consideram a prática arte-terapia, mas estão usando os meios da arte em um espaço que é um espaço né, de saúde, né, de terapia. E uma outra experiência de grupo, né, que eu tenho é o grupo Pintando Arcanos, que eu tenho, né, com a Maria Tereza Rocha, que eu já citei aqui. Uma outra experiência de grupo, né, que eu tenho é o grupo Pintando Arcanos, né, que eu tenho com a Maria Tereza Rocha, que também, como eu, é arte-terapeuta, né, e com interesse em tarô e em arte. Então, como é que como é que entrou esse conhecimento, né, da arte nesse projeto? A gente criou, por exemplo, a gente estava trabalhando o tarô, né, os arcanos maiores do tarô, e criamos ali, nesse grupo terapêutico, criamos o baralho dos artistas. Então, a gente entrava a cada encontro falando do tema, né, daquela carta, né, daquele arcano, daquele mito, e também trazia um artista, né, para conversar. Então, tinha essa coisa toda junta, né, e como isso foi enriquecendo o trabalho, né, então trazer os artistas, né, eu trouxe, por exemplo, Mondrian, né, para o arcano imperador, né, então a gente falava da obra, do artista, do arcano, do mito, então tudo isso ia agregando, né, ia compondo aquele trabalho e isso foi muito legal. E também com relação ao processo eu usei a experiência, né, do Ateliê Livre,
né? E o trabalho plástico que era feito nos encontros era bastante livre. A gente tinha uma proposta de técnica, mas de que era pintar e bordar, né? Mas era tudo muito livre, né? E como faz diferença essa vivência de ateliê, e na época era um grupo presencial, né? Como a experiência de ateliê e a experiência de arte ajudou na condução ali e como levar o grupo, né? Com pessoas que sabiam bordar, pessoas que não sabiam bordar, pessoas que não sabiam pintar, com pessoas que sabiam pintar. Então, como é que essas pessoas com formações, né, tão diferentes, tinham conhecimentos diferentes e aprofundamentos diferentes, tanto no tarô como em arte, e todas estavam ali juntas. Então, como tornar esse espaço colaborativo? Né? Como tornar esse espaço que não fosse constrangedor para aquele que não sabe fazer? Né? Então, tudo isso, né, o que me ajudou muito foi essa experiência em ateliê. Né? Então, como é administrar as pessoas e como deixar todo mundo muito livre, muito à vontade, muito confiante para se aventurar, né, nesse pintar e nesse fazer arte. Né? Um outro momento que a arte, o conhecimento da arte e da história da arte especificamente me ajudou também nesse trabalho desse grupo, Pintando Arcanos, foi trazer o que eu sabia, né, o que eu tinha experimentado, né, vivenciado aí a partir do movimento dadaísta, né, no momento da pandemia. O que ele me ajudou? Ele me ajudou, a arte moderna, né, e o dadaísmo especificamente, me ajudou muito nessa questão de fazer arte e se expressar com o que tem, qualquer coisa, o que tem à mão. Então, naquele momento, fez uma diferença brutal o conhecimento de arte. Eu pude trabalhar a expressão livre nos atendimentos online em grupo, né? Uma coisa que jamais teria passado pela minha cabeça. E o que me deu segurança para fazer isso foi justamente o conhecimento de arte. Então a arte me deu suporte assim fantástico para eu me sentir completamente à vontade e segura e dizer, olha só, agora o trabalho aí, porque não foi no meio do trabalho, era presencial e passou para o online. A gente oferecia material, a gente tinha uma técnica e de repente não tinha mais, né? Então era assim, a expressão é livre, você vai fazer as imagens e o seu trabalho com o que você tiver na sua casa. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Se virar com o que tem, né? E como foi mobilizador e transformador quando as pessoas foram se surpreendendo com essa possibilidade, né, de criar coisas sem ter material, né? Tinha gente que tinha gente que não tinha, né? Mas foi uma redescoberta da rotina, uma redescoberta das suas próprias casas, uma redescoberta das coisas que habitavam ali e que as pessoas não percebiam, né, essa possibilidade. Então, era muito assim, não posso fazer a minha imagem porque eu não tenho lápis certo, porque eu não tenho papel, porque eu não tenho não sei o quê. Então, isso realmente foi desconstruído e caiu por terra. Então, essa foi mais uma contribuição da arte para o meu trabalho e é o que eu considero assim também um diferencial, né, de quando o profissional tem esse conhecimento de arte, tem a vivência de arte, a ponto de se sentir à vontade, né? À vontade nesse lugar da arte, né? Não se sentir incomodado ou intimidado com ela, né? E quando eu falo, né, dessa questão de eu me sentir à vontade na arte, quando eu falo isso não é uma questão assim, entrou naquele círculo de críticos, de super intelectuais falando de arte, né? E aí eu vou ter coisas incríveis para falar também, não. Não é desse lugar que eu estou falando. Se sentir à vontade é você se sentir muito à vontade, igual quando está ali junto com um grupo de artistas, né? Também não. Então, assim, o que eu considero, né, esse estar à vontade? É quando, assim, o seu cliente pode chegar querendo usar um material que você não conhece, você se sentir à vontade. Ok, vamos, né, experimentar, né? Ser capaz de incentivar, de acolher, né, de acompanhar, né, essa jornada artística do cliente, sem estar preocupado, nossa, eu não sei fazer aquarela, nossa, eu não sei que pincel usar,
né? Ah, eu não conheço esse artista que meu cliente está falando. Então, é chegar num lugar, num ponto em que tranquilo dizer para o cliente, não conheço, né? Não sei, né? Mas isso não ser um impedimento para que ele siga, né, no caminho dele. O que eu considero mais importante, né, como contribuição do estudo da arte para a arte-terapia e as demais terapias que usam os seus meios, né, é o aprendizado, né, e o respeito pelo caminho de cada um no seu desenvolvimento artístico, né? E esse desenvolvimento artístico, ele vai vir caminhando junto com o processo terapêutico, ele vai fazer parte do processo terapêutico. Então, é por isso que a gente tem que olhar com muita atenção essa questão da experiência artística que o nosso cliente está tendo ali, né, nas sessões terapêuticas, usando os meios da arte, né? Eu vou ficando por aqui. Desejo uma boa noite para vocês, né? Quem entrou agora, esse vídeo vai ficar aí gravado, então vocês podem assistir, né? Uma coisa, né, que eu até falei aqui, né, a obra demorar bastante, o processo, né, o cliente nesse processo, mergulhando no processo de fazer a sua obra, né, então respeitar esse tempo, né, que precisa naquela conclusão, naquela construção. Bom, então vou fechando, vou ficando por aqui, boa noite para vocês.